Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Fala pra Deus. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Que hoje nada te tira a atenção de Deus. Esquece o externo. Se faltar som, faltar voz, não importa. Adore ao Senhor, mesmo em meio ao barulho, mesmo em meio ao silêncio, adore ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Tu és bom, Pai. A tua bondade dura, Senhor. Oh, Santo Espírito, nós te convidamos a estar aqui conosco, Pai. Oh, aleluia. Oh, Deus.
deixe perder, Pai. Não nos deixe perder a Tua presença, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos te sentir, Pai. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para sentir, meu Pai, a Tua presença, para ouvir a Tua voz, Senhor. Aleluia. Vergonha desfaz, só tua presença, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o
inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Pai. Nós queremos te sentir, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor leve cura onde precisa, aleluia. Eu sempre falo que eu não sei o que você está passando, como você também não sabe o que eu passo no meu dia a dia. Mas o Senhor que tudo vê, Ele olha. Ele vê lá na nossa casa o que a gente tem passado, o nosso trabalho. Ele tem visto as nossas lutas. E que hoje o Senhor, Ele cure o que precisa ser curado. Ele cure o seu corpo se você precisa de cura no corpo. Ele cure a sua alma se você precisa de cura na alma. Que Ele cure a sua mente se você precisa de cura na sua mente. Que Ele cure o seu espiritual se você precisa de cura no seu espiritual. Aleluia. Tu me escutas, Pai. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar nesta manhã. Tu és um Deus tão poderoso, tão soberano, Pai. Nós abrimos o nosso coração. O maior motivo de estarmos reunidos aqui, Senhor, é ouvir o teu Espírito, é sermos conduzidos pela tua vontade, sermos ensinados e direcionados na verdade, Senhor. Porque é este caminho que nós decidimos andar. Nós decidimos andar pelo caminho da verdade e da vida. Nós decidimos, Senhor meu Deus, resistir o diabo, para que ele fuja de nós. Nós decidimos fugir da aparência do mal. Nós decidimos, Senhor meu Deus, viver uma vida de integridade. Nós decidimos viver uma vida de santidade. Nós decidimos viver uma vida comprometida com o teu reino, Senhor. E os valores e os princípios deste mundo, Senhor, vai na contramão daquilo que é a tua vontade e o teu querer. Por isso, nesta manhã estamos aqui, Senhor. Porque, Senhor, diante de tantas aflições, diante de tantas perseguições, de tantas lutas, de tantas batalhas, de tantas, Senhor meu Deus, dificuldades, de tantos desafios, Pai, o Senhor tem nos sustentado. A tua misericórdia tem sido derramada sobre nós, a tua graça nos move, Pai. Diante deste mundo, Pai, nós decidimos dizer não para o pecado. Nós decidimos dizer não, Pai, para as astúcias de Satanás. Nós decidimos dizer não para o mundo, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa família, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós levantamos as nossas mãos aos céus e agradecemos por tudo que temos vivido na tua presença, Senhor. Senhor, nós agradecemos pela nossa família, nossa casa. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado de pé, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem derramado a tua graça sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos pela aliança, o sangue do teu Filho, que nós vivemos todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo perdão do Senhor pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos perdoar, Pai. Obrigado por nos tirar do lamaçal do pecado. Obrigado, Senhor, por não nos fazer pertencer a este mundo. Obrigado, Senhor, por o Senhor preparar moradas do céu para a tua igreja, para o teu povo. Nós te agradecemos nesta manhã, em nome
de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes de sentar, olha para a pessoa que está do seu lado aí, dá um tchauzinho para ela. Você não pode abraçar, né? A gente gosta de dar abraço. Tudo bem? Tá bem, gente? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Pode se assentar. Eu recebi um recado aqui, mesmo sentado. Vamos fazer uma oração pela Tatiane. Tatiane é a esposa do Paulo. Ela estava aqui com ele e eles foram embora porque ela estava passando mal, de pressão alta. Vamos fazer uma oração pela vida da tia Tatiane, né, que dê tudo certo, que normalize tudo e que Deus guarde a saúde dela, a família dela. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Quero apresentar a vida da Tatiane, Senhor. Estava aqui, Senhor, cultuando conosco, Senhor. Estava diante da Tua presença e tenho certeza que o Senhor está cuidando da Tua filha, Pai. Cuida dessa família, livra de todo mal, de toda enfermidade. Que, Senhor, essa pressão normalize, Senhor, que tudo venha estar debaixo da Tua vontade e do Teu querer, Pai. Deus, cuida dela, restaura a saúde, as forças, o ânimo, Senhor, a cada dia mais. O Senhor sabe o motivo, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor venha com a cura, assim como nós cantamos neste louvor aqui. Tu és o Deus da cura, Pai. Que o Senhor possa curar a tua filha neste domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Temos que orar um pelos outros, né? Temos que orar, estarmos juntos. Feliz demais de ter você aqui junto com a gente neste domingo. A cada domingo mais pessoas estão chegando. Ainda tem pessoas que estão assistindo a gente lá, culto online, né? Mas vem estar com a gente aqui. A gente sabe que tem alguns que têm a restrição, nós entendemos e compreendemos, e não queremos que você fique preocupado. Estou aqui, o pastor está pensando que eu não estou indo mais para a igreja. Não, mas é tão bom estarmos em comunhão, é tão bom estarmos juntos aqui. Domingo passado, eu ministrei uma palavra aqui que foi algo que eu vivi intensamente nessa semana. Primeiro ponto que nós falamos no domingo foi sobre arrependimento. E se tem uma coisa que eu quero falar claramente, todos os domingos quando eu subir neste altar, é sobre arrependimento. Até mesmo antes de começar qualquer palavra, ministração, falar sobre arrependimento. Hoje nós vivemos em um tempo em que o evangelho que está sendo pregado é o evangelho da graça. E aí você pode dizer, pastor, mas Paulo fala sobre o evangelho da graça, sobre o evangelho de Cristo. Sim, a graça é o motivo de nós estarmos vivos. A graça é o motivo de Jesus ter nos perdoado. A graça é o que nos permite ter uma nova vida. Mas hoje, as pessoas elas têm ensinado a graça de uma maneira muito errada. Isso é muito perigoso. O ensino da graça hoje tem sido da seguinte maneira: você é filho, você é filha, sim. E não importa o que você faça. Se lembra lá do filho pródigo? Ele gastou toda a sua herança, mas ele continuou sendo filho. Ele perdeu tudo lá que ele tinha, mas ele continuou sendo filho. E no dia que ele voltou para casa, o pai dele recebeu ele com muita alegria, porque ele era filho. Quando a gente ouve uma ministração dessa, às vezes a gente pensa do quê? Nossa, então peraí, o céu está garantido para mim. Então o sacrifício da cruz não valeu de nada. Porque desde a criação eu sou filho. Desde a criação. Deus me criou. Então se eu fizer qualquer coisa no mundo, se eu pecar, se eu adulterar, se eu mentir, se eu roubar, se eu enganar, eu não perdi a condição de filho.
Então, quando Jesus voltar, Jesus vai me perdoar. E eu vou entrar e vou fazer morada com Ele. Só que Jesus, quando Ele fala sobre o reino dos céus, e é aí que é muito interessante a gente entender a graça. A graça, ela só se manifestou diante do sacrifício de Jesus na cruz. O véu se rasgou. Havia um distanciamento entre o homem e Deus. E era o pecado. Havia um véu. E o véu se rasgou através do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O que significa? Ele venceu a morte. Esse véu que Jesus rasgou era Satanás com a chave da morte. Quando Jesus toma a chave da morte, esse véu é rasgado. Então, o que Jesus está dizendo? Eu morri por todos, mas só virá ao Pai quem vir por mim, quem crê em mim. Só vai romper este véu quem crer em mim e decidir viver uma nova vida. Então, quando Jesus ele começa antes da graça, lá do sacrifício da cruz, vamos voltar lá no início do ministério de Jesus. Jesus ele não começa dizendo assim, eu sou o Messias, eu vim para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Não, isso ele fala lá na frente. Primeiro ele começa dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Então, antes da cruz, vem o arrependimento. Eu não consigo falar sobre a graça sem dizer para você que você precisa se arrepender. Porque arrependimento é olhar para tudo que está à sua volta. E você, como uma pessoa madura, você sabe o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Você sabe. Existem princípios no mundo, você está ali no trabalho, você vê alguém tomando uma atitude daquela, você fala, não é possível, tem alguma coisa errada. E por que vocês? Porque você entende que tem o certo e tem o errado. Você entende que aquilo não agrada a Deus. Você entende. E aí o que acontece? Jesus começa então a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Eu vim aqui para fazer você morar no céu. Eu vim aqui para você ter uma vida e vida com abundância. Eu vim aqui para ser o bom pastor e você ouvir a minha voz e você não ser mais roubado pelo ladrão. Eu vim aqui para anunciar a verdade, mas para que você entenda a minha verdade, você precisa se arrepender. Para que você entenda a minha vida, você precisa se arrepender. Para que você entenda o que eu estou falando do reino, você precisa se arrepender. O que Jesus está dizendo? A vida no mundo não condiz com o que eu quero te apresentar. Então, para viver uma vida com Deus, o que você aprendeu no mundo vai ter que ser quebrado em você. Tem que ser quebrado. Então, irmãos, todos os domingos eu vou estar falando sobre isso, alertando você ao arrependimento. Porque eu só entendo o reino dos céus quando eu me arrependo. Eu só entendo o batismo com o Espírito Santo quando eu me arrependo. Eu só entendo o batismo nas águas quando eu me arrependo. Eu só entendo isso aqui quando eu me arrependo. E o que acontece? Hoje nós estamos deixando para trás, escondido na nossa vida, pecados. A gente tem uma cultura de achar que existe, vamos separar pecadinho e pecadão. Então isso aqui eu preciso domingo pedir perdão, porque isso aqui foi feroz, o pecado. Mas isso aqui, acho que Deus, num piscar de olho, nem viu que eu fiz isso. A Bíblia é muito clara, confessai os seus pecados. Irmãos, o que é confissão de pecado? Jesus sabia que ele era o Filho de Deus? Sim ou não? Sim ou não?
Ele não sabia? Sim ou não? Ele sabia. O que ele chega para os discípulos? Ele fala: o que estão falando de mim aí? Esse texto parece que Jesus está preocupado com o que as pessoas estão dizendo. E aí um diz assim, estão dizendo que você é Jeremias. E você? O que você ouviu? Estão dizendo que você é João Batista. Só que é muito interessante João Batista, porque João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E João Batista tinha morrido, não tinha nem esfriado o corpo ainda. E aí o que acontece? Diz: não, você é João Batista. Reencarnou João Batista em você. Aí o que o outro diz? Você é um profeta qualquer. E aí Jesus olha para Pedro e diz: e aí, você? Ele diz: tu és o Filho, Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece que Jesus queria ouvir isso. Sim ou não? Não parece que Jesus queria ouvir da boca do discípulo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? É isso mesmo. Por isso que a Bíblia diz: confissão de Pedro. Porque quando eu abro a minha boca e falo, é isso que Jesus quer. Ele quer me ouvir. Ele quer ouvir o que está dentro do meu coração. Porque o que ele disse para Pedro? Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. O que ele está dizendo? Deus falou no seu coração, e o seu coração está transbordando da presença dEle, por isso você confessou. A confissão dos pecados, ela só vem quando eu tenho um choque com o Espírito Santo, e eu falo assim: eu desagradei o Espírito Santo, eu desagradei a Deus, e eu preciso me arrepender. Então eu me coloco de joelhos, eu oro e digo: Pai, eu menti para minha esposa, e isso não pode acontecer, Pai. Eu não aceito a mentira na minha casa, então eu quero pedir perdão, Senhor. Espírito Santo, me ensina a não mentir mais para minha esposa. Jesus sabe que você mentiu, mas Ele quer ouvir da sua boca que você decidiu não viver mais aquilo. E é aí que o Espírito Santo vem e te ajuda a não mentir mais, a lutar contra a mentira, a lutar contra as coisas do mundo. Jesus quer ouvir da sua boca: eu não quero mais esse vício na minha vida, e o Espírito Santo vai arrancar esse vício de você. Deus quer ouvir da sua boca dizendo: eu não quero mais viver esse pecado, e Deus vai conduzir o Espírito Santo a te livrar deste pecado. Isso se chama libertação. Vocês estão me entendendo? Porque se não há arrependimento, eu não consigo entender o que é verdade. Se não há arrependimento, eu não consigo entender o que é vida. Se não há arrependimento, eu não consigo entender o que é reino. Se não há arrependimento, eu não consigo entender nada do céu. Não é à toa que passa 2 versículos, Jesus então ouve aquela confissão e diz assim: agora eu estou num ambiente bom aqui para pregar a palavra. Ele disse: então agora, a partir de agora, depois que Pedro falou que eu sou Cristo, é necessário que eu morra. E aí ele começa a falar sobre a sua morte. E o que acontece com Pedro? Pedro fica incomodado com isso. 2 versículos, irmão, pode ler lá, Mateus 16. Pedro fala assim: Senhor, não fala isso não. Isso aí assusta o povo. Fala isso não, porque isso aí não... Se Deus falou comigo, agora eu quero ser espiritual aqui. Deus não vai se agradar disso não. E o que Jesus faz? Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda de mim, Satanás, porque você não condiz, você não quer viver as coisas do reino. A Bíblia é muito clara. Qual é o posicionamento de Deus, de Jesus, quando eu não me interesso com as coisas do reino? Afasta de mim. Por isso que a Bíblia diz que vai chegar o dia, quando Jesus voltar, e todos nós estivermos diante do Senhor. A Bíblia é muito clara, diz: muitos irão dizer o quê? Em teu nome eu preguei,
em teu nome eu fiz, em teu nome eu cantei, em teu nome eu tive agenda, em teu nome eu fui missionário, em teu nome eu fui isso. E Jesus vai olhar e dizer: eu não te conheço, afasta de mim. Afasta de mim. O Deus que está sendo pregado nessa geração é um Deus que ama, mas não é justo. E não existe um Deus de amor sem justiça. A maior prova de amor e de justiça de Deus foi Jesus morrer na cruz, por mim e por você. Sim ou não? Naquela cruz, ele foi justo, porque era necessário que o cordeiro fosse entregue puro, santo, imaculado, pelos nossos pecados. E foi isso que aconteceu. Ele morreu por todos. Mas o que ele diz? Aquele que crer em Cristo estará com o Pai. Então ele está sendo justo. Eu morri por todos, mas todos aqueles que creem em mim vão entrar. E quem não crê, afasta de mim. É necessário o arrependimento, igreja. Eu não sei se você já aceitou Jesus, se você estava afastado, se você precisa se reconciliar, se você está frio na fé, se você está morno, se você está desanimado, se você está penso, se você só está a carcaça aqui, se você está... Eu não sei como você está aqui, mas eu quero te dizer, Deus preparou moradas para você. Mas é necessário que se arrependa, para que você entenda o que é a eternidade, para que você entenda o que é uma nova vida. É sobre isso que eu quero falar. No domingo passado eu falei aqui sobre dons. É muito interessante que a igreja, um dos temas que é mais falado dentro da igreja é dons. Até nível de discussão doutrinária é dons. Tem pessoas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo em línguas. Tem outros que acreditam que é línguas de fogo mesmo. É rodapiar e tudo. Só que a gente se coloca numa posição de julgar o dom um do outro. Ah, aquele ali tem um dom de profecia, mas eu não sei não, hein? O homem, ele tem o costume de tomar para si aquilo que é de Deus. O homem, ele tem costume de dizer assim, isso aqui é meu. Por exemplo, a sua família, quem te deu? Oi? Então é dele. Ah, mas ele me deu. Ele te deu, mas é dele. E se é dele, ele quer que a sua família viva os princípios dele. Ele é soberano. Quem te deu um carro? Ainda eu não recebi. Oh Deus, estou na fila aí, né, Senhor? Mas quem te deu um carro? Deus. Então é dele. É dele. Se você reconhece a soberania de Deus na sua família, no seu carro, no seu trabalho, é dele. Porque quando a gente não tinha um trabalho, para quem a gente pediu? Para Deus, e Deus nos deu. E o trabalho é de quem? Dele. Quando nós pedimos recurso financeiro, quem deu? Deus. E de quem é? É dele. Ele nos deu. Se hoje nós temos o ar que respiramos, foi Deus que nos deu. E o ar é dele. Por isso que a gente não entende a morte. Porque ele, soberano. O fôlego é dele. A vontade é dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente fala sobre dons. No domingo passado eu falava sobre isso. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz, siga-me. Jesus está dizendo, eu quero a sua vida, que é minha, manifestando o reino dos céus na terra. Eu quero a sua vida, o que eu te formei,
Tem pessoas aqui que têm facilidade de falar outros idiomas. Isso é talento. É talento, irmãos. Tem gente que canta, que toca, que dança, que vira, que faz tudo. Tem gente que cozinha bem. Isso é talento. Tem gente que vende bem. Tem gente que fala bem. Tem gente que faz tantas coisas tão bem que o outro não faz. E muitas vezes, e tem hoje nessa geração muitas pessoas tentando fazer aquilo que ela não sabe fazer, mas ela viu alguém fazendo, ela criou uma inveja daquilo, ela disse: eu quero fazer isso. E aí ela vai ser frustrada pro resto da vida. Mas quando eu decido seguir Jesus, quando eu decido entender o reino dos céus, e para seguir Jesus é necessário um processo de arrependimento, eu passo então a entender de outra maneira. E é aí que Paulo diz: siga-me como eu sigo a Cristo. E ele diz assim, o que? Sobre os dons do Espírito. Olha que interessante, Paulo fala, os dons é do Espírito, não é meu, não é seu. Então o que significa? Você não pode usar ele sem ter o Espírito Santo, porque se você não tiver o Espírito Santo, você está sendo um falso naquilo que está falando. Então tem pessoas hoje que dizem: eu tenho o dom da revelação, e começa a disparar a revelação para tudo que é canto. Tem pessoas que dizem: eu tenho o dom das línguas estranhas, e começa e vira uma coisa. Hoje, irmãos, tem religiões que dá aula de como falar em línguas estranhas. Você começa blá 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 blá. Primeiro tem que agradecer a língua, a face. Tem aula. Por quê? Porque o homem apossou daquilo de Deus e disse: não, deixa que eu faço. É como o homem pega as finanças e ele toma posse e diz: agora eu que vou conduzir aqui. Então você tem que me dar, essa vassoura aqui, é R$1.000. Se você não comprar, você não tem fé. E para que essa vassoura? Para varrer o mal da sua casa. Aí você fala: nossa, como pode alguém comprar? Muita gente compra. Muita. Na época de Martim Lutero, sabe o que mais chocou ele? Foi ver as pessoas vendendo prego da cruz de Jesus. Vamos calcular. Jesus tinha 2 braços, 2 mãozinhas, o pé estava juntinho, então foi 3 pregos. Irmão, na banca tinha mais de 150 pregos. Então tinha muita Jesus ali, tinha muito prego em Jesus, não tinha não? Acho que o cara pegou aquela maquininha de pressão e foi colocando prego em tudo que é Jesus. Na época de Martim Lutero, sabe o que a igreja católica vendia? Casca da cruz de Jesus. A casca. Arrancava um filete de madeira. E sabe por que as pessoas tinham que comprar? Para que a alma do parente de tantos descansasse em paz. Nós temos a mania de apossar daquilo que não é nosso, de dizer: é meu. Cadê os pais? Posso ouvir um amém dos pais aqui? Os seus filhos não são seus. Você tem a função de polir e preparar eles como flecha. Mas um dia vocês vão ter que, Eu tenho 3 meninos que na sexta-feira, nós marcamos em casa que toda sexta-feira eu durmo com eles. Ajuntou 2 camas e dormiu os 4. 3 horas da manhã eu já não tinha mais coluna, porque um estava na minha cara. O Luquinha, se não tem espaço para ele, ele vai descendo o pontapé. E o Cauã gritando do outro lado. Foi aquele mover ali. Um dia não vou ter mais isso. Porque os meus filhos, eu vou juntar as 2 camas e vou dormir sozinho. Vou dormir eu e minha esposa. Porque os meus filhos se foram. Eles têm a família deles, os princípios. Mas a gente tem a mania de tomar para nós. A gente tem a mania de falar: é nosso. E Paulo, ele diz: os dons são do Espírito. E ele só se manifesta naqueles que desejam viver uma nova vida com o Senhor.
nesse tempo tão difícil que a nossa nação está vivendo, o mundo está vivendo, chegou o tempo de Deus derramar dons sem medida sobre a igreja, para manifestar o amor de Cristo sobre as nações. Chegou o tempo de quebrantarmos o nosso coração, ao ponto que você vai entender. Por muito tempo você disse: eu não tenho tempo, e Deus vai te mostrar o quanto de tempo você tem, e você vai fazer, você vai realizar, você vai ajudar pessoas, você vai cuidar de pessoas, você vai pregar o evangelho, você vai repartir o que Deus te deu nesses anos todos que você vai à igreja, você vai entregar. Olha que interessante, abre a sua Bíblia, João capítulo 3. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que diz aqui, ó. Todos acharam? Se não tiver Bíblia, a gente tem aqui, ó, dá para você acompanhar. Vou até abaixar um pouquinho a luz. Isso. Ok? Vamos lá. Diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. E este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Pai, é a tua palavra nesta manhã. Ministra as nossas vidas, vem nos ensinar, vem nos capacitar, vem gerar, Senhor meu Deus, em nós um propósito. Nós entramos neste lugar para sermos acolhidos, entramos neste lugar para sermos cuidados pelo teu Espírito Santo, ensinado pela tua palavra, amado pelos nossos irmãos. Senhor, este momento é um momento de celebração, é um momento de alegria, é um momento de expressarmos a nossa alegria de vida em Ti. Mas também temos a responsabilidade, que ao sair daqui, Senhor, possamos repartir o que o Senhor nos deu, possamos entregar para as pessoas que estão à nossa volta, no nosso caminho, Senhor meu Deus, quando vamos para o trabalho, no trabalho, na rua da nossa casa. Senhor, Tu sabes quem são as pessoas que precisam comer deste pão que hoje nós nos alimentamos. Isso, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Olha que interessante, quando você lê esse texto, no versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus. Então vou explicar um pouco sobre o que é os fariseus, para você ter uma noção. Os fariseus e os saduceus foram seitas que foram criadas lá na Babilônia. O que significa? Quando os judeus, o povo de Israel, foi levado como escravo para a Babilônia, lá não tinha o templo de Deus, lá não tinha um lugar para eles cultuar ou ler as escrituras, e os judeus ele tinha esse costume de se encontrar. E aí o que acontece? Nabucodonosor, depois de viver alguns milagres, algumas experiências com Deus, ele permite que os judeus criem um espaço, uma sala, aonde os judeus pudessem se reunir ali para conversar sobre o seu Deus. Desde que eles não se rebelassem contra Nabucodonosor, estaria tranquilo. E eles construíram então a chamada sinagoga. Até hoje, os judeus se encontram em sinagogas. E Jesus, o primeiro sermão de Jesus foi dentro de uma sinagoga. E a maior resistência na palavra de Deus, de Jesus, foi na sinagoga. Por quê? Porque
Quem dominava a sinagoga no período de Jesus? Os fariseus e os saduceus. O que significa? Eram judeus, só que cada um tinha uma linha de pensamento. Os saduceus acreditavam, vamos dizer, na linha do espiritismo. Acreditavam que ia reencarnar. Os fariseus já eram mais teólogos, queriam discutir a lei de Moisés. Tudo eles queriam. Você já encontrou um teólogo assim? Você não pode falar assim, índice da Bíblia? Então vamos estudar a Bíblia e blá 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 blá. Daqui a pouco você está discutindo com o cara. Amigo, a Bíblia não é para discutir, é para viver. Vamos viver ela. Não, mas eu estudei anos para isso, eu quero saber, porque eu penso. Então existiam os fariseus que eram teólogos. Não tenho nada contra a teologia, irmão, perdoa. E existiam os outros que acreditavam, vamos dizer, nos seres espirituais. Então na Babilônia, esses eram os costumes da Babilônia. E os judeus, sem perceber, trouxeram esses costumes babilônicos para eles. E aí eles construíram a sinagoga baseado, sem perceber, nesses costumes. Então eram os judeus, mas cada um tinha uma linha de pensamento. E aí Jesus começa a pregar a palavra. E os fariseus vão para cima de Jesus sobre o quê? Sobre a teologia. Como você não vive a lei de Moisés? Quem é você? Você é um nazareno lá, veio lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Os fariseus sempre resistem a Jesus. Por quê? Porque eles conheciam muito bem vamos dizer, as escrituras. Eles conheciam de cor a lei de Moisés, mas eles não viviam mais. Eles não viviam mais. Hoje nós vemos pessoas que conhecem, irmão, se você for fazer evangelismo de madrugada, entregar sopa para morador de rua, você vai se assustar, sabe por quê? Porque você vai tomar um show de Bíblia deles. Porque a maioria conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. E se você falar uma besteirinha, eles te corrigem na frente de todo mundo, você passa vergonha ainda. A FEBEM de Ferraz de Vasconcelos, 85% são filhos de crente. Porque decidimos ler, decorar, saber, colocar no quadro, colocar no carro, fazer tatuagem, mas não vivemos, não vale de nada. Os fariseus não entendiam o que Jesus falava, porque o que Jesus falava era viver o que estava escrito. Era viver. E os fariseus não viviam. Os saduceus questionavam Jesus dizendo: me manda sinais, eu quero sinais do céu. E aí quando Jesus, você lembra quando eles pedem sinais do céu? E Jesus diz assim: geração incrédula, geração perversa, até quando vocês vão pedir sinais para mim? Irmãos, para que pedir sinais se Jesus tem curado, operado milagres, perdoado pecados, transformado vidas? E eles queriam sinais. E o que Jesus disse? Não virá outro sinal a não ser de Jonas. Jesus foi para a baleia, Senhor? Não, mas os 3 dias. Pastor, o que Jesus fez nesses 3 dias? Vai ler a Bíblia para você ver. Jesus não ficou lá deitado assim, daqui a pouco a pedra remove. Você consegue compreender? O que aconteceu? Os fariseus apossaram da palavra, da lei, e disseram: o que eu falo é lei. Todo aquele que é contra nós, nós tiramos fora. Então eles tentaram resistir Jesus. O que os saduceus disseram? Todo ser espiritual, toda a espiritualidade, nós tomamos para nós. Você percebeu que existe 2 pontas de igreja? Um que entende a palavra totalmente,
mas não vive ela. E o outro que espiritualiza tudo, mas não vive nada. Irmãos, você pode ser batista, você pode ser presbiteriano, você pode ser assembleiano, você pode ser coluna de fogo, varão de guerra, você pode ser, se não viver, de nada vale. E como que eu vivo a palavra de Deus? Paulo diz: se não houver amor, os dons do Espírito não se manifestam. Você pode dizer que tem talento, você pode dizer Deus me deu o dom, mas não flui, porque os dons é do Espírito, e se não houver amor, de nada vale. Se não houver a presença de Deus, de nada vale. Então nós estamos vendo que nós construímos um caixote aqui de 4 paredes, aonde tem um lado pessoas que dizem, não, eu entendo a palavra, outros dizem assim, não, eu entendo do monte, eu viro, eu rodo, eu faço, eu vejo anjos, eu vejo janelas de fogo, carroças, Ubers de fogo, vejo 99, vejo tudo, e no final não vive, não tem testemunho, irmãos. A Bíblia diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que está dizendo? O mundo está dizendo, socorro, filhos de Deus, socorro. As crianças estão dizendo, socorro, cadê os filhos de Deus? Os adolescentes estão dizendo, socorro, cadê os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Nós estamos trancados em 4 paredes, dizendo que entendemos a Bíblia, mas não vivemos, dizendo que temos visão espiritual, mas não vivemos. Nós tomamos posse daquilo que não é nosso e criamos a nossa religião, criamos o nosso bem-estar, criamos o nosso conforto. Não estão me entendendo? Irmãos, os fariseus tomaram, os saduceus criaram uma sinagoga. Leiam as escrituras de Isaías. Irmãos, se você lê Isaías 53, só falta dizer assim, Jesus. Isaías 53 fala claramente o que Jesus fez, e os judeus que leram de cor, sabia de cor Isaías 53, não acreditaram em Jesus, não acreditaram. Então Jesus começa a sofrer uma grande resistência por parte dos fariseus e dos saduceus. E aí o que Jesus faz? Jesus está lá vivendo o ministério dele, curando vidas, pessoas. Mas um certo dia, você já ouviu dizer que a palavra de Deus ela não volta vazia? Tem pessoas que têm medo de falar, eu tenho medo de pregar, tenho medo de falar para um vizinho, medo de orar. Irmão, só faz, a palavra não volta vazia. Jesus um dia pregou na sinagoga, depois sofreu todo tipo de perseguição. Os que condenaram Jesus na cruz, lógico que foi a vontade do Pai, mas quem gritava crucifica eram os fariseus e os saduceus. E aí o que acontece? Um certo dia Jesus estava em casa, à noite, e chega para ele um homem chamado Nicodemos. Só que esse homem, para os judeus, ele não era uma pessoa simples assim, da comunidade. A Bíblia diz que ele era o governante dos judeus. Significa, ele era líder dos judeus. Ele era fariseu, então ele conhecia muito bem a Bíblia, as escrituras, perdão. Na época não tinha a Bíblia ainda, entende? Ele conhecia muito bem as escrituras. Alguns historiadores dizem que Nicodemo, ele era o discipulador da sinagoga. Você sabe que até 12 anos um judeu, um filho de um judeu, ele tem que saber de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. De cor, até os 12 anos.
Porque eles entendem que quando isso é gravado no coração das crianças, ela não desvia dos princípios nem para a direita nem para a esquerda. Por isso é dificílimo um judeu se desviar. É difícil você dizer, aquele judeu ali virou muçulmano ou budista. Porque quando a criança nasce até os 12 anos, os judeus inculcam, a Bíblia diz isso, inculcar, gravar as escrituras de Deus no coração das crianças. E quando a criança completa 12 anos, ela se apresenta diante do rabino. E o rabino faz uma avaliação, é um TCC. Me diz o que está escrito lá em Levítico 2:12. E a criança tem que falar. Eles sabem decor com 12 anos. Nicodemos, ele era esse discipulador, vamos dizer assim, dessas crianças, desse povo. Mas um dia Jesus, ele ouve a palavra de Jesus lá na sinagoga e ele diz, opa, faz sentido o que ele está dizendo. E aí ele procura Jesus. E quando ele procura Jesus, ele procura à noite, porque ele era um homem muito conhecido, e ele tinha que ir na calada da noite para que ninguém visse ele entrando na casa de Jesus. Tinha um status dele. E ele então começa a falar com Jesus. Ele era o líder dos judeus. E ele diz assim, versículo 2: Este veio de noite a Jesus e ele disse, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, ele encontrou um ponto em Jesus. Jesus conhecia muito bem as escrituras. Para um rabino ou um judeu chamar alguém de mestre, é porque ele sentiu, ele entendeu que ele conhece cada vírgula das escrituras. Foi por isso que Nicodemos chamou Jesus de mestre. Diz, tu és mestre vindo de quem? De Deus. Por que vindo de Deus? Porque o que você faz, o que você fala, eu nunca vi aqui. Então ele fala assim, tu és mestre. Mestre, na sinagoga era normal. Por quê? Porque quem estudava a Bíblia se tornava um mestre. Agora, vindo de Deus, já é outra coisa. Por que eu estou te dizendo isso? Existe muita gente dizendo que é pastor. Mas será que esse pastor veio de Deus? Tem muita gente tocando, cantando louvores, falando até de Jesus, que quer conhecer Jesus, que gosta da presença. Mas será que tem vindo de Jesus? Por isso, nos últimos dias, uma das coisas que Deus ele quer derramar sobre a igreja verdadeira do Senhor é discernimento de espírito, para que a igreja do Senhor não seja enganada. Ele olha e diz, tu és mestre. Não tem como negar que você conhece muito bem as escrituras, porém, tem algo a mais que eu vejo em você. Você veio de Deus. Irmão, você pode ser cabeleireira Leila. Cabeleireira Leia, né? Cabeleireira Leia. Enrola a língua, né? Ela pode ser uma cabeleireira profissional, mas ela pode ser uma cabeleireira que veio de Deus. Sim ou não? Sim ou não, gente? A Andréia, ela é professora de natação. Muita gente sabe nadar, eu não sei. Ela é professora de natação. E ela pode ser muito bem uma professora vinda de Deus. Você está vendo aonde a gente está errando? Porque a gente quer viver os talentos que Deus nos deu. A gente quer viver o que Deus nos deu. A gente quer tomar posse e dizer, é meu. Eu sou profissional, eu sei cortar cabelo, sei fazer isso, fazer aquilo. Eu aprendi, eu tive que fazer faculdade lá e aprender a nadar. E que os outros venham aprender a nadar comigo.
Aí eu canto muito bem, e todo mundo quando acaba fala, nossa, você canta muito bem. Aí eu canto, então eu vou gravar um CD, já vou começar a fazer agenda, já vou começar a cobrar uma oferta de R$ 1.200, depois vamos para 2.500, daqui a pouco a igreja já não consegue suportar a minha glória. Aí eu ouço como um cantor há muito tempo atrás, eu estou num nível que a igreja não me suporta, então os shows mundanos me suportam. E o que aconteceu? Caiu, e ninguém se fala mais dele. Porque você conhecer, você estudar, você trabalhar, você fazer tantas coisas, você se empenhar, você conversar, você falar muito bem, isso é extraordinário. Porém, tudo isso vem de quem? De Deus. E toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Irmãos, nós tivemos uma reunião de homens essa semana e uma reunião de mulheres aqui. E aí eu falava para as mulheres, falando, mulheres, as nossas crianças, vocês não têm noção do que está acontecendo nas escolas, diante das nossas crianças. Aí de repente a gente tem um relato de uma professora. Nossa, isso está acontecendo? Tá. Irmãos, a perseguição da igreja já começou, gente. Eu não quero que você se assuste e não saia mais de casa. Eu quero que você se levante e entenda, peraí, eu sou de Deus, eu sou uma nova criatura em Deus, então eu preciso me entregar, eu preciso me lançar, eu preciso despertar. Nós precisamos pregar o evangelho para as crianças, nós precisamos inculcar nelas as escrituras, para que elas não desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos formar uma geração que pare de ser mimimi, que pare de dizer, ai, não vou mais na igreja, estou chateado, estou isso, estou aquilo. Quem conhece a palavra, quem viveu a experiência com Deus, jamais vai deixar de cultuar, de congregar, de estar na presença do Senhor. Não tem como, irmãos. Então a gente precisa viver isso. Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser pedreiro, você pode ser mecânico, você pode ser costureira, você pode ser, mas Deus está dizendo, você veio de mim, e a minha glória precisa se manifestar nas pessoas. O seu testemunho tem que curar pessoas, tem que transformar pessoas, tem que gerar libertação, porque você veio de mim. Então o que Nicodemos fala? Você veio de Deus. E aí Jesus responde a ele. Por que ele veio de Deus? Porque acontecem milagres, porque tem sinais. Olha que interessante, quando Jesus fala para a sua igreja, para os seus discípulos, diz assim, ó, vocês irão fazer obras maiores. Paralítico vai andar, pessoas vão ser curadas pelo seu testemunho, pela sua integridade, pela sua santidade, pela tua presença, porque você é meu, e a glória de Deus se manifesta. Olha a resposta de Jesus. Respondendo, Jesus disse, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele é muito claro com Nicodemos. Ele diz, ó, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo para você? Pastor, nascer de novo para mim foi o batismo que eu tive. Tá, e de lá para cá? Se de lá de 10 anos eu me batizei, acho que foi, agora esqueci.
Passou tempo. Foi 2004. 16 anos. De lá para cá, o que mudou na minha vida? De lá para cá, eu estava estudando química e tinha um desejo enorme de ser engenheiro e fazer uma pós-graduação em meio ambiente. Trabalhava com tratamento de água. E o meu desejo sempre foi transformar a água de barro, fossa, em água pelo menos que coloque em descarga, reutilize para lavar quintal. Pastor, isso é possível? É. Mas quando eu comecei a estudar as Escrituras, algo impactou a minha vida. Eu comecei a ver que a igreja, ela é essencial para a vida das pessoas aqui, até que Jesus volte. Sabe por que a gente não pode cortar uma árvore? Porque ela é essencial para a nossa vida. Sabe por que a gente não pode poluir o rio? Porque a água é essencial para a nossa vida. Sim ou não? Se você estudar o ciclo da água, você vai achar fantástico. Se você estudar o ciclo do oxigênio, esqueci o nome. Que a luz solar bate nas folhas da árvore, produz ali. Se você estudar isso, é fantástico. Deus, ele é tão soberano que até os peixes Deus criou com níveis de respiração. O oceano, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte que o sol penetra. E aí ele alcança as algas, né? Aquelas plantas, gera oxigênio para aqueles peixes que vão naquele nível ali possam respirar. Se aquele peixe decidir descer um pouquinho mais, ele morre. Mas quando chega a um certo nível de profundidade, a luz solar, ela penetra um pouquinho só. Então significa que aquela camada, ela tem pouco oxigênio. E Deus criou então peixes que não precisam de muito oxigênio para se manter. Só que existe a terceira camada, que é para lá de 200 metros de profundidade, que só robô conseguiu entrar lá embaixo, aonde não tem luz nenhuma. E se não houver luz, não tem como gerar oxigênio. E como os peixes vivem lá? E sabe o que é mais interessante? Por ser escuro, os próprios peixes produzem a sua própria luz. Eles iluminam. É Deus. Sabe o que me fez olhar para a minha profissão de química, a minha carreira, e olhar para o reino dos céus e para a igreja? Foi que eu entendi que a igreja, ela é essencial para as pessoas na terra, até que Jesus volte. Ela é uma autoridade. Principados e potestade não prevalece contra a igreja. Eu não estou falando algo aqui sonhador, eu estou dizendo algo que é bíblico.
Irmãos, quando Jesus olhou para os seus discípulos, disse: eu estou indo para o Pai, mas ide, Ele deu a função para a igreja: ide pregar o Evangelho, batizar pessoas, ide até os confins da terra, anuncie para as crianças, manifeste o meu poder como filhos para essa geração. Se coloque de pé. Nicodemo disse então a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E respondeu Jesus. O pessoal do louvor puder estar aqui com a gente. Na verdade eu te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu com talentos, mas está na hora de você viver dons. E Deus vai pegar os seus talentos e vai mover ele a se tornar dons. E diz mais: não te admires de eu te haver dito necessário vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Tem um versículo que a gente sempre lê e fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no nosso coração o que Deus tem preparado. Nós temos resistência de viver o que Deus tem para nossas vidas, porque o que Deus tem para nossas vidas nos choca. Nossos ouvidos jamais ouviram. O que Deus tem para você? Eu te pergunto nessa manhã: o que Deus tem para você? Será que você pode fechar seus olhos comigo agora? E entender comigo. Quando a Bíblia diz que os teus olhos jamais viram, os teus ouvidos jamais ouviram, e ainda nem penetrou seu coração o que Deus quer, o que Ele preparou. Será que você pode entender que, quem sabe, nessa manhã eu e você estamos tão distantes daquilo que Deus quer? E nós viemos muitas vezes aqui procurando uma resposta. Pai, eu preciso de um emprego, eu preciso da transformação da minha família. Nós viemos aqui com anseios de ter resposta, de que alguém olhe para nós e diz: assim diz o Senhor. Mas feche os teus olhos, e eu quero que você compreenda esta palavra nesta manhã. Você tem noção do que Deus preparou para você? Porque quando Ele abre uma porta, homem nenhum fecha. Quando Ele toma nas mãos um talento, uma vida, Ele manifesta dons. Sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer, porque agora não é mais você que vive. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando você ouve esse texto, quando você lê esse texto, que os teus olhos jamais viram, os seus ouvidos jamais ouviram, e ainda não chegou no seu coração, essa é a resposta de Deus para você hoje. Mas é necessário nascer de novo para enxergar o reino de Deus. É necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo para ser de Deus. Eu acho que você precisa falar com Deus nessa manhã. Por isso, nós vamos ter esse período aqui. Fique à vontade.
Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, mesmo sentado ou de pé, eu quero te convidar a você orar ao Senhor. Se você quiser escolher um lugar no canto que ninguém ouça a sua oração, mas eu quero que agora você fale com Deus. Deus está falando com você, agora fale com Ele. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Eu acho que você precisa falar com Ele. Eu acho que nesta manhã Deus preparou tudo isso para ouvir a sua voz. Eu acho que Deus preparou tudo isso para ouvir a sua voz, falando com Ele nesta manhã. Então deixa a timidez de lado. Deixa as preocupações lá fora. Deixa os medos. Deus preparou algo tão precioso para você. Deus preparou algo tão precioso para a sua vida, que os seus olhos jamais viram, que os seus ouvidos jamais ouviram, que ainda nem entrou no seu coração. Eu não sei a sua trajetória de fé, eu não sei a sua caminhada, mas o novo nascimento me faz entender o que é o reino. O novo nascimento me faz entender o que é a igreja. O novo nascimento me faz entender que eu sou filho e eu preciso manifestar a glória dele nesta terra. O mundo clama por socorro. As crianças clamam. Os adolescentes clamam por socorro. As famílias clamam por socorro. Homens e mulheres clamam. Homens e mulheres que estão nas drogas clamam por socorro. E aonde está o socorro? O salmista diz: o meu socorro vem de Deus. O salmista diz: o meu socorro vem de Deus. E Jesus disse à igreja: ide, porque eu quero usar a vida de vocês. Ide, eu quero usar a boca de vocês. Eu quero usar o abraço de vocês. Eu quero usar a lágrima de vocês. Ide, o socorro vem de Deus. E a igreja do Senhor, Ele não quer te tirar do emprego, porque Ele te deu emprego. Ele não quer tirar as suas riquezas, porque Ele te deu as riquezas. Ele não quer tirar nada de você. Pelo contrário, Ele quer abrir os seus olhos e ver o quanto Satanás está tentando te parar, o quanto o diabo está tentando te minar. Porque os filhos de Deus precisam se manifestar, igreja. Ora, fala com Ele. Se arrependa. Tua presença. Essa palavra precisa gerar mudança. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, ela precisa gerar mudança. Nós precisamos repartir este pão. Nós precisamos repartir este pão. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar, encher esse lugar. É o desejo de nascer de novo. O desejo de nascer de novo, de um
novo nascimento, de uma nova história, de uma nova vida. Senhor, só o violão. É no silêncio que o Espírito Santo começa a mover no mais profundo. O avivamento não vem no barulho. O avivamento não vem no quanto nós sabemos da Bíblia. O avivamento vem de dentro, da onde ninguém consegue ver, da onde ninguém sabe. É no seu secreto. É lá que o Espírito Santo de Deus quer entrar. É lá que Ele quer manifestar a cura dos seus traumas, do seu medo. É lá que Ele quer manifestar o perdão. É lá onde está escondido aquilo que é mais profundo. Porque é lá que faz você viver uma vida inconstante. É lá que faz você viver uma vida de medo. É lá que faz você viver uma vida de um vazio. É lá. E é lá que o Espírito Santo quer entrar nesta manhã. É lá que o Espírito Santo quer entrar nesta manhã. Quebra os grilhões, Senhor, nesta manhã. Quebra as algemas, meu Deus, quebra-se. Que caia as escamas dos nossos olhos, que sejamos despertados. Toque em nossos corações, aviva-nos. Nós somos teus filhos, Pai. Nós decidimos viver uma nova vida contigo. Nós decidimos viver uma nova história. Nós decidimos andar pelo caminho da verdade e da vida. Por isso, nesta manhã, Pai, toca no mais profundo dos nossos corações. Manifesta os teus dons sobre nós. Manifesta os teus dons sobre a igreja, Senhor. Manifesta os teus dons sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Deus quer ouvir a sua voz. Você já ouviu muitas vezes isso, né? Estou indo naquele lugar porque eu quero ouvir a voz de Deus. Agora você sai daqui ouvindo que Deus quer ouvir a sua voz. O que Nicodemos viu em Jesus de diferente? Que Nicodemos não conhecia só a Bíblia. Jesus não conhecia só a Bíblia, as Escrituras. Jesus vinha de Deus. Deus quer usar os nossos dons, que têm sido produzidos pelo Espírito Santo. Eu não sei se você já foi numa vigília e viveu experiência com Deus. Deus quer usar isso aí. Deus não quer deixar só por uma boa lembrança. Às vezes a gente vive boas lembranças. Nossa, eu lembro que eu fui uma vez no monte e desci no monte na cambalhota. Ó, cheguei todo ralado, mas cheio do Espírito Santo. E aí? O que aconteceu depois? Eu fiquei com essa memória. Tá bom demais. Nunca mais fui para o monte. Fiquei com medo de descer de cambalhota. Tudo aquilo que Deus tem te dado tem um propósito.
Quando eu casei com a Aldra fala que ela casou enganada, né? A Aldra casou enganada. Porque eu conheci a Aldra na igreja, e eu não era da igreja. Mas o testemunho dela me converteu. E tudo certo, Paulo? Tá melhor? Beleza, oramos por ela aqui. Paulo tá aqui, então já tá tudo bem com a Tatiane, glória a Deus. E aí eu comecei a ir para a igreja com o testemunho dela. O primeiro testemunho, quando eu fui conversar com ela para namorar com ela, ela falou assim: eu não sou menina de ficar, eu sou menina de namorar. Ali eu já me choquei, falei: opa, é diferente. E aí, quando nós casamos, eu casei com 19 anos. E a Alda tinha 20. E aí nós casamos e eu estava iniciando a minha trajetória profissional em química. Mas assim, eu estava vivendo algo tão precioso quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, irmão. Que aí com 20 anos, eu comecei a trabalhar na igreja, como obreiros. E aí de obreiro virei diácono, de diácono, a primeira igreja que eu pastoreei, eu conto isso. A primeira igreja de Salvador que eu pastoreei, a gente abriu ela com um abraço. Eu fiz evangelismo no bairro, eu e a Aldrin, mais 3 jovens, de abraço grátis. De um abraço, uma empresária olhou e falou: a gente tem um salão aqui, você não quer fazer oração toda quarta-feira? Começamos a fazer oração toda quarta-feira, daqui a pouco essa mulher falou assim: eu vou tirar minha loja daqui, faz a igreja aí. E aí começamos a igreja. O primeiro culto que eu fui de pastor, o culto todo foi meia hora. 15 minutos, 20 minutos foi louvor. Os 10 minutos foi agradecimento. Foi meia hora. Nesses meia hora eu achei que eu tinha pregado quase 3 horas. Eu achei que eu estava em Moçambique fazendo um culto de 5 horas. E tinha sido só meia hora. A mulher que foi lá, ela falou assim para a pastora: nossa, gostei desse culto, é rápido, né? Ela falou: a gente está ajustando. Eu gostei daquilo, porque nem parece que a hora passou. Foi só meia hora mesmo. E começamos o culto ali. Enquanto eu e a Ada casamos, nós casamos com um propósito. A gente achou que ia ter a nossa carreira aí. E Deus foi lá e falou: não, eu tenho um propósito para vocês. E hoje eu olho para os meus filhos, e eu enxergo nos meus filhos que há um propósito maior do que foi em mim. Então eu preciso ensiná-los. Eles precisam ver em mim, as crianças cantando. Daqui a pouco elas descem já avivando a gente aqui, irmão. Ele desce avivando. Então a gente precisa entender os propósitos de Deus. Por que Deus te deu esse emprego? Tem um propósito. Por que Deus te deu essa profissão? Por que Deus te deu? Por que Deus te encontrou? Tem um propósito. Então você precisa pegar esse propósito e ser de Deus. Esses dias eu e o Márcio vivemos uma experiência meio esquisita. A gente se deparou com a situação de uma pessoa cristã. Nós conhecemos. E o testemunho fora da igreja, terrível, terrível. Satanás, conheci o Satanás e andei com ele. Então a gente precisa entender que a gente é de Deus. Saia daqui entendendo isso, você é de Deus. E tudo que você fizer na semana precisa estar em Deus. Precisa estar em Deus. Então que você possa viver isso a cada dia mais. Amém? Irmãos, nós estamos aí no meio do mês. Como eu falo, eu louvo a Deus pela vida de cada membro da igreja, cada pessoa que
tem acreditado, né, de estar aqui, de congregar, de estarmos juntos. Nós temos desafios financeiros tão grandiosos, eu compartilho isso com vocês toda semana. Então, no final do culto, você que deseja ofertar e dizimar, no final, ali na saída, tem um envelope, tem uma urna, prepara a sua oferta, prepara o seu dízimo. É isso que mantém a casa de Deus. Eu não consigo fazer sozinho. E não tem um empresário milionário que mantém isso aqui. Porque esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é unir o corpo. E o corpo trabalhar junto. Então você que tem uma porta aberta que Deus abriu, seja fiel. Seja fiel, consagre seu dízimo. Consagre suas finanças no Senhor. Se você tem sementes, você deseja semear, se você deseja ofertar, não vá embora sem fazer a sua oferta. É isso que faz com que essas portas se mantenham abertas e a gente sonhe e tenha projetos extraordinários. Amém? Então no final do culto você passa ali. Outra coisa, toda terça-feira agora a gente está tendo um programa de rádio. É uma live que o pastor Rubens montou um instituto, um estúdio, eu estou acostumado com o instituto, mas um estúdio para fazer transmissão de live, é uma rádio online. E nós pegamos um horário lá para poder estar junto com as pessoas e a gente tem se surpreendido. Terça-feira passada tinha gente de Portugal assistindo a gente. Ora, pois. Eu tive que aprender a fazer alguma coisa, pelo menos falar um português enrolado. Teve pessoas de outro estado, Rio de Janeiro, de Goiás, de Brasília. Então, se você quiser participar, assistir, divulgar para os seus amigos, é toda terça-feira, às 18h30 até às 19h30, tá? Tá sendo muito bacana, pessoal, membros da igreja, quem quiser ir com a gente, vamos lá, a gente está montando equipes aqui para fazer o programa de rádio. Você chega lá todo preparado, chega lá, daqui a pouco tu fala, inicia, você apaga tudo de você, aí você fala, meu Deus, e agora? Mas tem sido muito bacana e muito especial, e uma hora passa rapidinho. Então toda terça-feira, às 18h30, nós estamos aí com a rádio. É só entrar lá no canal Estúdio Se Aviva, no YouTube, aí você compartilha, se inscreve lá, e aí você vai recebendo a comunicação que começamos o programa. Quinta-feira, nós estamos nos reunindo aqui em oração. A gente está vivendo novos começos. E tudo começa com a oração. Então eu quero convocar a igreja a estar aqui todas as quintas-feiras, 19h30 até as 20h30, a oração dos novos começos. A gente está orando aqui, tem sido muito especial, tem sido um derramar. Vem estar com a gente. Sexta-feira, eu vou começar um propósito com homens e mulheres. Nós fizemos essa semana a reunião de homens e de mulheres. Os homens que não puderam vir, eu convoco vocês a estarem vindo com a gente. E as mulheres também. Eu vou pedir até para os homens que participaram da reunião, Juliano, Claudinho, o Paulo, o Ricardo está escondido atrás, irmão, está se escondendo aí, irmão. Procurar. Antes de ir embora, dá um abraço nesses irmãos que não puderam estar. Passe para eles o que foi. O Márcio está ali também, não se esconde não, rapaz. Passe para eles o que foi abordado aqui na reunião. Fale com eles, irmão, a gente falou sobre isso, sobre a situação, vamos estar junto. Tenha um tempo com ele, converse com ele. Mas eu nunca conversei. Essa é a oportunidade, converse com ele. Mulheres, as mulheres que vieram na reunião, também nos ajude, procure a Alice que não pôde estar aqui, a Keila, a Sara aqui, a dona Sebastiana, a Simone, procure elas, a Marcela não pôde estar aqui, abrace elas, dê um abraço nela e fala, a reunião, a gente falou sobre isso, e aí a gente vai compartilhar da mesma visão, do mesmo propósito, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um propósito de 14 sextas-feiras, de homens e mulheres. Como que vai ser? Uma sexta, a gente vai ter uma reunião especial com os homens, aqui. Então vai começar agora, sexta-feira agora, às 19h30. 19h30,
os homens de honra aqui na igreja com a gente. Nós vamos orar junto, nós vamos bater um papo junto, como amigos. Na outra sexta, os homens ficam com as crianças em casa e as mulheres vêm. E todas as mulheres, às 19h30, oração, comunhão de mulheres. Na outra sexta, homens de honra, as mulheres ficam com as crianças e os homens de honra vêm orar, vêm estar junto aqui. Na outra sexta, as mulheres e os homens ficam lá fazendo miojo e vamos que vamos. Toda sexta-feira nós vamos ter um encontro, uma sexta com homens, outra sexta com mulheres, tá bom? E começa agora nessa próxima sexta-feira e eu conto com vocês. Amém? Último recado para nós finalizarmos o culto. Nasceu algo no meu coração essa semana sobre conquistarmos a cidade de Poá com o evangelho. É uma estratégia de evangelismo, de posicionamento como igreja. E não é novidade para ninguém que eu tenho um desejo grandemente de nós alcançarmos os hospitais da nossa cidade. Hoje nós temos o ginásio de esportes da nossa cidade que está caindo aos pedaços praticamente. E a igreja precisa se levantar porque um esporte evangeliza. Uma caminhada, uma corrida. E fora que traz saúde para os irmãos. Né, André? Traz. Tira, liberta a gente do bacon. Liberta. E a gente tem na igreja, quando eu falo igreja, irmãos, esquece placa. A gente tem na igreja pessoas extraordinárias. E não é novidade para ninguém que eu tenho o sonho de construir um hospital, da escola. Mas, pastor, tudo isso a gente tem que sonhar. Mas também a gente tem que se posicionar e se preparar. Eu quero agradecer o pessoal da transmissão aí. Edne, esses últimos minutinhos, eu vou dar um recado, depois eu passo para o pessoal de casa, tá bom? Oi? Isso. O pessoal de casa pode fazer a oferta, doação, consagração do dízimo pelo QR Code aí na tela. Não estou vendo a tela, mas a tela está aí. Tá bom? Então, Deus abençoe o pessoal aí que assistiu o culto. Depois o pessoal aqui passa para vocês esse último aviso, esse último recado. Que Deus abençoe vocês. Até mais.